Colocou já? Tá gravando? Não, mas eu vou colocar só. Ah, fechou. A próxima etapa vai ser conseguir fazer isso aqui de qualquer lugar, porque a gente tá fora. Na hora que você quiser iniciar, tá valendo. Isso aqui manda. Falou, tá falado. Só bora? Quadrado? Fala, time! Cara, de novo. Corta. Fala, time! Agora a gente vai entrar na aplicação de tudo que eu trouxe para vocês até agora. Então, esse é o momento de vocês pegarem, de fato, o papel e a caneta para anotar tudo que eu vou trazer para vocês aqui, porque todas as técnicas, as táticas, tudo que a gente veio falando até agora, é aqui onde a gente coloca tudo em prática na hora que vai falar com os nossos clientes. Eu venho trazer para vocês aqui os 7 passos para como você, de fato, vender a Anjo Benefícios, como você vai conseguir tracionar os seus resultados através de um método que é mais do que validado. Então, esse método, ele já vem no mercado sendo refinado há mais de 30 anos. Eu uso ele já tem uma média de 8, 9 anos ali, e é algo que funciona muito bem e vem elevando os meus resultados cada dia mais, e eu tenho certeza que vai funcionar da mesma forma para vocês. Então, para a gente começar aqui, eu venho trazer para vocês a indicação, que é o primeiro passo, onde a gente aqui vai aplicar o rapport com os nossos clientes. Então, nesse momento, é aquela parte onde você vai ter o primeiro contato, seja por ligação, seja presencialmente, enfim, em qualquer canal que você venha falar com o seu cliente, esse método ele é validado em todos. Por quê? Porque a indicação, a apresentação... Eita, nós errei. Eu estava falando de indicação. Começa. Fala, time! Agora é o momento que a gente vai, de fato, aplicar tudo que nós vimos até agora. Então, todas as táticas, as técnicas de vendas que eu trouxe para vocês até agora, eu venho, através desses 7 passos, de uma forma prática, mostrar para vocês como é que a gente vai apresentar isso para os clientes. Tá? Esses 7 passos ele já vem sendo validado há mais de 30 anos, eu já uso ele por volta ali de uns 9 anos, e foi o que mudou, de fato, a forma com que eu vendia, a aplicação de todas as técnicas. Isso é algo que ele foi enxugado. Ali, o que eu acredito que seja algo que é muito bom, não é o que você consegue adicionar mais ali para estar fazendo essas técnicas de vendas, e sim o que você não consegue mais tirar. Então, ele é uma aplicação muito prática e muito fluida que vai ajudar vocês, que eu tenho certeza, da mesma forma que me ajudou, a tracionar os seus resultados e elevar o seu patamar, elevar as suas vendas de uma forma que seja muito mais prática. Com esses 7 passos aqui, você consegue aplicar ele em todos os canais, seja ele por ligação, seja ele presencial. Então, a forma de abordagem com os nossos clientes, ela foi muito validada e muito enxugada aqui. Então, eu venho trazer para vocês aquilo que é validado, a nata de fato, de como fazer uma boa apresentação. Então, vamos iniciar aqui com a apresentação de fato, que é aquele primeiro momento onde nós aplicamos o rapport com o nosso cliente. Então, de que forma que nós fazemos isso de uma forma prática e que vai fazer com que você consiga, ali no primeiro instante, você já conseguir a atenção do seu cliente. A ciência ela nos diz que nós temos apenas 7 segundos para conseguir, de fato, a atenção de alguém. Então, é o ativo mais valioso que uma pessoa tem, seja você ou seja o seu cliente, que é a atenção dele. Então, com o rapport, a apresentação ela vem, de fato, como você aplica isso. Então, como você aplica o rapport de uma forma com o cliente que ele vai entender, que ele vai prender atenção em você aqui e vai fazer com que a sua venda ela comece a fluir muito bem. Então, a apresentação ela já é o início da conexão com o nosso cliente.
Então, como é que eu faço aqui a abordagem com os clientes aqui da Anjo? Então, como eu trabalho muito por telefone, então toda vez que eu ligo para o cliente, eu não falo, alô, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o William. Não, muito pelo contrário. Principalmente quando você já tem o nome desse cliente. Então, ou seja, vou falar aqui simulação com o Paulo aqui, que é o nosso mestre aqui que está coordenando tudo isso daqui. Eu chego para o Paulo e falo assim, ô Paulo, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o William, sou especialista em venda de Anjo Benefícios. Cara, eu vi aqui que você entrou em contato conosco quando esse lead vem. Então, quando você fala, primeiramente, o nome do cliente, isso faz com que gere na cabeça dele a sensação de que ele já te conhece de algum lugar. Então, até ele lembrar de onde é que ele te conhece, como foi que esse número foi parar ali na sua agenda, o cliente ele já te dá uma breve abertura. E quando a gente faz isso com energia, então, algo muito bom de ser sempre relembrado é que venda é energia. Então, a forma com que você transmite isso para o cliente é muito importante. Então, sempre quando você for abordar um cliente, seja ele por telefone ou presencial, você tem que colocar energia. Oi, Paulo, tudo bem? Aqui quem fala é o William, né, de Benefícios. Então, você já falando o nome desse cliente, faz com que essa abertura ela seja muito mais rápida e vai fazer com que gere na cabeça dele a sensação de que ele já te conhece de algum lugar. Então, isso já vai dar uma abertura para que nós continuemos essa abordagem com ele. Isso é, por telefone. Oi, Paulo, tudo bem? Aqui quem fala é o William, como é que você está? Então, o cliente ele vai ficar ali um momento tentando lembrar de onde ele te conhece e da mesma forma quando é no presencial. Então, lembre-se sempre do posicionamento, a forma com que o cliente ele vai te ver. Então, se você chegar no presencial, você vai estender a mão para o seu cliente e falar: oi, fulano, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Então, isso já vai gerar na cabeça dele a sensação de que te conhece de algum lugar, mesmo que ele nunca tenha te visto. Então, a apresentação, ela é já o início da conexão, então, o início do passo mais importante da venda, e vai fazer com que essa abertura ela seja muito mais fluida e muito mais simples. E uma coisa muito importante que eu trago aqui para vocês é um exemplo de como você fazer essa transição. Porque você vai se apresentar. Oi, aqui quem fala é o William, sou especialista em proteção veicular da Anjo Benefícios. Ou eu vi que você entrou em contato conosco, ou recebi a indicação do fulano de tal, ou muitas das vezes você está trabalhando uma lista que você pegou de algum lugar, de um grupo de Uber, por exemplo, que funciona muito bem, onde você tem o nome dessa pessoa e você já vai abordar essa pessoa diretamente pelo nome. William, mas e quando eu não tenho o nome dessa pessoa? Como é que eu faço? Então, a energia ela vai fazer com que haja essa compensação. Porque se você chega e fala, oi, tudo bem? Aqui quem fala é o William, eu sou especialista em proteção veicular aqui da Anjo Benefícios. Cara, eu venho te trazer uma condição especial, eu venho te trazer algo muito bom que eu tenho certeza que vai fazer com que você tenha mais tranquilidade. Então, você prende a atenção dele da mesma forma. E logo em seguida, você já pergunta o nome dessa pessoa para que você continue falando com ela sabendo o nome dela, e isso é muito importante. Por quê? Toda vez que nós falamos o nome dessa pessoa, toda vez que nós falamos o nome do nosso cliente, isso vai gerando uma sensação muito boa nele. Por quê? Outra coisa que a ciência também nos explica é que o nome da pessoa é o som que ela mais gosta de ouvir. Então, ou seja, toda vez que você vai reforçando o nome dele, e até bom para você não esquecer, mas pontualmente ali na apresentação, não, oi Paulo, tudo bem, Paulo? Como é que você está, Paulo? Isso não funciona. Então isso vai fazer com que o cliente tenha uma sensação estranha. Mas sempre que possível, que você puder colocar na frase o nome dele, falando que você se lembra disso, é muito importante. Eu trago para vocês aqui também uma transição de como a gente não fazer essa pausa para ir de fato para a conexão. Então aqui um exemplo para vocês. Ó, vou fazer algumas perguntas aqui, tá, Paulo? Até para saber se eu consigo ou não te ajudar, mas eu tenho certeza, dentro dos produtos que eu tenho aqui para oferecer, que eu vou conseguir te ajudar e vou te trazer algo muito bom que vai melhorar aí a tranquilidade da sua vida, a tranquilidade no seu dia, e vou te trazer isso de uma forma que vai fazer, de fato, com que a sua percepção mude a respeito do que é uma proteção veicular e você vai entender a importância de ter isso. Então, aqui, esse exemplo que eu trago, ó, vou fazer algumas perguntas para você, até para saber se eu consigo ou não te ajudar. Mas vou te trazer total clareza a respeito de tudo que eu consegui, ok? Então, isso é uma transição muito boa, que já vai partir para a parte aqui eu considero a mais importante da venda,
que é a parte da conexão. Então, a conexão, ela nada mais é do que você, de fato, conseguir... O nome por si já fala. Então, como se conectar com os nossos clientes? Como é que você vai conseguir fazer com que gere essa proximidade entre você e ele? Então, deixando a venda ela muito mais simples e muito mais fácil. A etapa de conexão, ela, sem dúvidas, é o que vai fazer com que sua venda ela seja ou mais simples ou mais difícil. Por quê? Hoje, dentro do que nós temos aqui, do nosso produto da Anjo Benefícios, por exemplo, é um produto muito simples que a gente precisa de 4 perguntas primordiais para saber, para a gente realizar uma cotação para o nosso cliente. Então, qual que é a placa, o ano, o modelo e se esse cliente ele trabalha ou não com o aplicativo. Uber 99, faz entrega para Mercado Livre, enfim. Então, essas são as perguntas primordiais que a gente precisa para fazer a cotação. E qual que é o maior erro do vendedor hoje? É ele se limitar apenas a saber isso e não se conectar genuinamente com o cliente. A conexão ela vai fazer com que você se aproxime, você consiga transparecer a sensação de tranquilidade, de cuidado, que de fato é o que nós viemos trazer com os produtos da Anjo Benefício. Então, o que eu gosto de transmitir para os meus vendedores, tanto os internos quanto as pessoas que estão no externo, abaixo de mim, para que eles façam isso com maestria. É você fazer perguntas que vá dar abertura ali para o seu cliente te trazer situações do cotidiano dele. Então, você começa a se conectar com o cliente. Então, aqui a gente vai usar muito o... Ai, caralho, Paulo. Porra, esqueci. Ai, caralho. Aqui a gente faz o quê? Spin Turma, então, falando para vocês um pouquinho aqui sobre a conexão, que sem dúvidas é a parte mais importante da venda, onde você vai de fato se conectar, o nome ele já é muito autoexplicativo, onde você vai se conectar com o seu cliente. Então, as perguntas de conexão, ela está muito baseada na técnica de spin selling que eu trouxe para vocês um pouquinho antes, que vai fazer com que você faça boas perguntas para você extrair do seu cliente o máximo de informações possíveis para você conseguir trabalhar em cima disso. Então, o spin selling ele é muito importante nessa parte. Então, ter isso cravado, ter isso na sua cabeça de que nós precisamos fazer boas perguntas para os nossos clientes e, mais que isso ainda, ter escutativa. Então, prestar muita atenção nas respostas que esses clientes vêm nos dar para que a gente consiga usar isso quando a gente for apresentar de fato o produto e encaixar essas respostas em cima das perguntas que você já fez. Então, eu vou trazer ali um produto que vai parecer que ele é personalizado para o nosso cliente. Então, cada pergunta que você fizer aqui para o seu cliente, extraindo o máximo de informações possíveis, porque hoje nós precisamos apenas de 4 perguntas para conseguir realizar uma cotação para esse cliente. O que são elas? Qual que é a placa do veículo, qual que é o ano, qual que é o modelo e se ele usa ou não para aplicativo. Então, Uber 99, entrega para Mercado Livre, enfim. Ou seja, conseguindo extrair o máximo de informações possíveis, além dessas perguntas, vai fazer com que a sua venda ela seja mais simples ou ela se complique ali no momento, principalmente que você vai passar o preço para o cliente. Porque o nosso intuito aqui não é trazer preço, passar preço para o nosso cliente, e sim passar valor a respeito de tudo que a gente tem para entregar com o produto da Anjo Benefícios. Então aqui, o que é primordial saber? Boas perguntas, você tem que fazer elas, que eu vou usar um exemplo para vocês que eu sempre uso quando eu estou em abordagem, quando eu estou em atendimento com esses clientes. Então, eu não procuro saber as perguntas padrões, que é aquelas que eu vou usar para gerar essa cotação. Então, eu vou perguntar para esse cliente se ele tem esposa ou se ela tem esposo, se tem filhos, se leva os filhos para a escola, se só ele usa o carro ou se alguém mais da casa usa o carro, aonde esse cliente trabalha, com que frequência que ele gosta de viajar com a família, ou se for solteiro, o quanto que ele gosta de passear, usar o carro para outras coisas, enfim, é uma infinidade de perguntas que, a princípio, vai parecer que é algo fútil, que não tem muita... A princípio, não parece uma intenção
Então, isso é importante, você passar isso para o cliente, que não é uma intenção de venda de fato. Por quê? Quando você se conecta de fato, e a conexão ela é você alcançar o nível do cliente de uma forma que ele consiga, você consiga chegar ao nível dele e você consiga trazer ele para o seu nível. Então, vamos lá. Se esse cliente ele fala de uma forma mais rápida, se ele já começa falando para você, olha, eu tenho pressa, então você se ajusta ao nível desse cliente. Se esse cliente ele é um cliente que ele fala mais pausadamente e ele tem aquele aspecto mais calmo, você se adapta à forma com que esse cliente fala. Por quê? Então aqui a gente vai, mais uma vez, usar a técnica de rapport, que é você começa a chegar ao nível dele. Então, se ele fala mais rápido, você fala mais rápido. Se ele fala mais devagar, você vem falando mais devagar, para que você consiga fazer um espelhamento. Principalmente quando as vendas elas são presenciais. Então, você consegue modelar muito bem tanto os gestos quanto a fala desse cliente, para que você consiga chegar ao nível dele e mais posteriormente, com a técnica de espelhamento, você consiga puxar ele para você. Porque muitas das vezes o cliente ele vai entrar em contato com você trazendo alguns questionamentos. Então, se ele está ali mais acalorado e falando para você, olha, mas eu queria entender, eu queria saber, porque, por exemplo, eu vi algumas questões no Google lá que não me agradaram e eu acho que é isso, que é aquilo, ou isso parece bom demais para ser verdade, então você se ajusta ao nível desse cliente. Para quê? Você fala, não, tudo bem, eu entendo você, eu entendo que você, os seus questionamentos, mas eu estou aqui para esclarecer todos. Então você, aí mais para frente ali, quando você consegue de fato se espelhar, você consegue trazer o cliente para o seu nível e a conexão ela é muito importante por conta disso. Então, nós conseguimos nos adequar e fazer com que o cliente, mais posteriormente ali no momento da venda, ele consiga adequar ao nosso tempo. Então, da forma que a gente vai explicar. Porque lembre-se, você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, então você vai precisar transmitir uma clareza para esse cliente. E a conexão ela faz com que tudo isso aconteça. E como é que nós fazemos essas perguntas que muitas das vezes elas podem parecer invasivas? Então eu não vou perguntar diretamente se esse cliente ele é casado. Eu não vou perguntar diretamente se esse cliente ele tem... Como é que ele vai para o trabalho, aonde ele trabalha. Então tem formas da gente fazer isso sem parecer que a gente está sendo invasivo. Então, ou seja, como é que eu faço aqui cotidianamente quando eu estou em atendimento? E isso por telefone, e é algo que eu tenho que chegar a esse nível do cliente, entender, ouvir o tom de voz dele, então tenho que ver como que ele se comporta na ligação para que eu consiga me adaptar e trazer ele para o meu mundo e trazer ele para a minha realidade, para mim conseguir apresentar isso com clareza. Então, todas as vezes que eu entro para falar com o cliente, eu tenho que fazer essas perguntas, que elas são primordiais, então eu não vou diretamente, pô, você é casado? Não, muito pelo contrário. Eu chego, cara, a gente, por exemplo, estamos com nossa sede aqui no Guará. Você mora muito longe daqui? Então uma pergunta que ela é indireta, mas para saber onde esse cliente mora. Não, eu moro em Samambaia. Ah, que legal, cara, mas você trabalha aqui perto do Guará? Você trabalha ali mais próximo do plano? Então essas perguntas indiretas vão fazer com que ele me fale onde ele trabalha. Ah, eu trabalho ali no plano piloto, na Asa Sul, por exemplo. Então você vai conseguindo extrair essas informações. Pô, cara, que legal. Só você usa o veículo na sua casa, ou sua esposa, enfim, filhos. Então eu vou entender se ele é casado, se ele tem filhos, através de perguntas indiretas. Então, a forma de perguntar, a forma de usar o spin selling aqui, ela é muito importante. Então, todas essas perguntas que nós fizemos, faça de forma indireta. Então, pô, eu estou situado aqui em tal lugar. Você mora aqui por perto? Porque, pô, dá até para você vir visitar a nossa sede aqui, fica à vontade para vir tomar um café. Então, vou extraindo essas respostas dele de uma forma que eu vou guardando, ouvindo muito bem, uma escuta muito afiada, muito ativa de tudo que esse cliente vem me falando. Então, eu vou entender se ele é casado, aonde ele mora, quanto tempo ele gasta para ir para o trabalho, quantos quilômetros ele gasta, se a esposa dele trabalha, se a esposa dele leva os filhos na escola, enfim, por quê? Tudo isso eu uso na apresentação posteriormente. Então, essas perguntas elas são primordiais para que a gente consiga, de fato, trazer esse cliente, fazer com que ele se sinta confortável em dar essa abertura dessas respostas, que muitas das vezes pode parecer de uma forma invasiva, mas se nós colocamos da forma correta,
conseguimos extrair todas as informações que queremos para que, de fato, na hora que formos explicar a respeito do produto, esse cliente ele venha ter, de fato, a sensação de que, nossa, Anjo é algo personalizado. Então, a gente tem muito produto que a gente consegue encaixar aqui. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso aí na hora da apresentação. Então, esse passo de conexão, ele é importante por conta disso. Boas perguntas sempre. Então, afie, treine na sua casa, escreva algumas perguntas que elas são primordiais para que isso, no começo, vai ficar um pouco robótico. Então, você fazer essas perguntas, só que treinar não vende, mas vender treina. Então, toda vez que nós desligamos de um cliente e ligamos para outro, ou se nós saímos de uma reunião e vamos para outra, a gente vai aprimorando tudo isso e daqui a pouco eu tenho certeza que essas perguntas de conexão elas vão ficar muito claras na sua cabeça de uma forma que você consiga apresentar de uma forma muito objetiva. Então, fazer essas perguntas de uma forma que você consiga trazer essa proximidade, fazer com que você e esse cliente fiquem próximos. Então, use sempre um tom leve, um tom de brincadeira. Você consegue... Esse momento é um momento que... Problema de cair na internet. De onde eu volto? Tem que voltar do começo, né? Não, tudo desde o começo não. É só vendo total as pessoas compram por 2 motivos. Volta para essa parte. Na verdade, não. Não, tu trouxe um exemplo no final só. Eu acho que foi na hora que parou. Porque eu sei porque parou o áudio pra mim. Na hora que parou o áudio pra mim que deu retorno, eu falei, peraí. Que recomeçar de conexão é... Obrigado? Tu voltar de conexão é ruim? Não, de boa. Bate uma palmita pra nós. É bom que eu deixo de ser redundante aqui. Vamos lá, time. Agora eu venho trazer para vocês a parte mais importante da venda. Essa parte, de fato, é o que vai definir se, na hora que você for para passar o preço para essa pessoa, ele vai ter enxergado ou não o valor. Por quê? Esse momento de conexão com o cliente, de fato, é onde nós temos que ter 2 coisas muito bem afiadas, que é boas perguntas, técnica de spin selling e escuta ativa. Então, com as perguntas que nós vamos fazer, nós vamos extrair as melhores respostas. Então, essas perguntas elas não podem ser básicas ou simples ou somente as perguntas que nós precisamos para fazer uma cotação. Até falando sobre isso, eu venho te trazer essas 4 perguntas que são primordiais para você conseguir realizar a cotação do seu cliente. É placa do veículo, ano, modelo e se esse cliente usa ou não para fazer aplicativo. Ou seja, Uber 99, entrega do Mercado Livre. Essas perguntas, elas são as básicas que nós necessitamos para realizar e passar a cotação para esse cliente. Só que a conexão, ela vai muito além do que somente essas perguntas. E é onde eu vejo muitos vendedores pecando em simplesmente fazer o básico. Sendo que, nessa etapa, de fato, temos que nos conectar com o nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele basicamente, ele só compra por 2 motivos. E temos que entender que esses motivos são deles e nunca nossos. Então, os motivos são, ele compra ou por dor ou por desejo. Então, fora isso, na verdade, tudo que a gente vem a trazer a respeito de algo porque o cliente comprou ou porque ele não comprou,
Foi por dor ou desejo. Se ele, hoje, a gente necessita de uma proteção veicular, por quê? Por dor. Então, ou seja, precisamos ter o nosso carro protegido para que, se caso venha acontecer alguma eventualidade, algum acidente, algo do tipo, nós estejamos protegidos. Então, o que nós temos que passar a transmitir, principalmente nessa etapa, para os nossos clientes? Essa sensação de proteção. Então, o momento da venda é esse momento onde você é a personificação de tudo que a Anjo representa para os nossos clientes. Então, o que representamos hoje? Proteção, cuidado, de fato, interesse, saber genuinamente quais são os motivos que esse cliente ele veio até você para comprar, ou você foi até ele esclarecer, entender os motivos dele. Então, isso é muito importante. A conexão, ela vem juntamente com a técnica de spin selling, ela vem com o rapport. O rapport, ele continua aqui. Por isso que a conexão, ela é uma extensão da apresentação. Então, nós precisamos nivelar o nosso nível com o do cliente. Então, se o cliente ele é aquele cliente que ele fala um pouquinho mais rápido, que ele parece que está meio afobado, entra na dele. Você tem que ser um pouquinho mais afobado, ou se o cliente ele é aquele cliente que ele fala um pouquinho mais pausado e ele é mais eloquente, você tem que se ajustar ao nível do cliente. Para quê? A técnica de espelhamento, que é do rapport, vai fazer com que você ajuste a sua frequência com a do cliente, enquanto ele está falando mais rápido, ou ele vem trazer alguma situação que ele viu no Google. Pô, eu vi lá no Google e eu vi que aconteceu isso de caso, e eu vi que vocês têm X situação. Entra com ele e fala, pô, cara, realmente foi o que aconteceu, mas isso a gente já foi atrás para conseguir resolver. E você vai falando mais aceleradamente, porque quando você, de fato, atingir a frequência dele, você, de fato, conseguir essa conexão genuína, você consegue trazer esse cliente para o seu nível. E aonde nós temos que ter a plena visão de que somos o condutor e a gente que tem que transmitir tranquilidade, a gente que tem que transmitir transparência, a gente que tem que transmitir a autoridade daquilo que nós estamos falando. Por isso, nos autodenominamos especialistas em proteção veicular. Então, a conexão, ela parte muito do princípio do rapport, só que a técnica de spin selling é uma técnica de perguntas. Então, ou seja, boas perguntas. São duas coisas primordiais para essa etapa aqui, que são boas perguntas e escuta ativa. Então, toda vez que nós fazemos boas perguntas para os nossos clientes, nós vamos conseguir extrair respostas que talvez pareça, a princípio, que não vão dar em nada. Vão parecer respostas ali que não vai ter um objetivo final, e essa é a intenção. Tirar o cliente desse âmbito de que você só quer vender alguma coisa para ele e trazer ele para o seu lugar de fala, que é onde você vai passar para ele a sensação de tranquilidade e a autoridade que você tem. Então, como que nós aplicamos isso daqui na prática? Então, toda vez que eu vou falar e apresentar Anjo para o meu cliente, seja ele por telefone ou seja ele presencial, então lembre-se sempre, ajustar o nível do cliente. Se ele está frente a frente com você, você vai pegar na mão dele, falar o nome dele, iniciar a apresentação, e na etapa de conexão é onde que, de fato, você vai conseguir ali ajustar essa frequência e você conseguir fazer o espelhamento. Então, se você está no presencial, espelhe ele, como eu coloquei em algumas técnicas passadas aqui, a técnica de espelhamento ali. Se ele cruzou o braço, cruza os braços. Se ele está sentado, cruzou as pernas, não com a intenção de você imitá-lo, mas sim de uma forma que seja sutil, porque isso vai gerar essa proximidade. As pessoas, elas compram de quem elas confiam, de quem elas conhecem. Então, essa sensação que nós geramos na cabeça do cliente, ela é de suma importância na hora de criarmos essa conexão com ele. Mas, William, e se for por telefone? Aí, nós fazemos tudo isso com a voz. Se o cliente fala mais rápido, falamos mais rápido. Se o cliente fala mais devagar, falamos mais devagar. Se o cliente ele é mais despojado, nós temos a liberdade de ser mais despojado. Se ele está ali um pouco mais sério, nós devemos ser um pouco mais sério. Lembre-se sempre em alocar o nome desse cliente toda vez que for oportuno. Então, não vai ficar falando toda hora, mas isso ajuda muito nessa parte de conexão, porque gera essa sensação de que vocês já se conhecem, gera a sensação de que ele pode confiar em você. Aqui, aplicado na conexão à técnica de spin selling, boas perguntas vai fazer você extrair todas essas boas respostas, e como de fato eu apresento isso no meu dia a dia, eu vou te dar uma simulação de que
se fosse por telefone. Então, estou aqui com o Paulo, fala, Paulo, tudo bem, cara? Então vamos lá. Paulo, você usa o seu veículo para fazer aplicativo? Ah, não, William. Ah, ok. Cara, qual que é a placa, o ano e o modelo dele? Então, ele vai te passar tudo isso. Aí aqui começamos, de fato, a técnica de spin selling. Pô, Paulo, legal. A gente está situado aqui no Guará, nossa sede está no Guará. Você mora aqui por perto? Então, vai fazer com que, indiretamente, nós fazemos boas perguntas para extrair informação, para que na apresentação nós conseguimos alocar isso como se fosse algo personalizado para ele. Então, eu vou perguntar aonde ele trabalha, quanto tempo ele gasta de casa para o serviço. Por quê? Vamos saber quantos quilômetros ele gasta. Eu vou perguntar para ele de uma forma indireta, pô, Paulo, legal, só você usa, sua esposa usa o veículo, seu filho? Não, cara, só eu e minha esposa usamos. Então aqui eu já sei que, muito provavelmente, a esposa dele não tem um carro. Mas se ele falar, pô, só eu uso o veículo. Cara, sua esposa, você leva seus filhos para a escola? E se ele falar assim, não, é minha esposa que leva, então aí eu vou entender se a esposa dele também tem um veículo. Então já seria uma venda casada. Mas vamos supor aqui que só ele use o veículo e só tem esse veículo em casa. Cara, muito legal. Você leva a sua esposa ao serviço antes de entrar no seu? Ah, levo. Então eu sei que ele gasta, além da ida e volta ao trabalho, ele também tem esse deslocamento que ele deixa a esposa dele. Pô, cara, você tem filhos? Ah, tenho, 2. Cara, você leva os seus filhos para a escola? Então, indiretamente, eu já sei que ele tem esposa, que ele tem filho, que ele tem um carro só. Então, já é algo que eu já consigo trabalhar muito bem. Só que dá para ir muito mais além. Então, eu vou perguntar, porque eu já me conectei com esse cliente, perguntar, pô, cara, que legal, você gosta de viajar com a família? Então, vou entender se ele usa bastante esse carro para viagem, ou se não, se geralmente é só o deslocamento de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, vou entender, como ele já me disse que tem filhos, eu vou poder apresentar os benefícios que a gente tem como os parques aquáticos, mas enfim, na hora que eu for fazer a apresentação, eu entro um pouquinho mais a fundo nisso. Mas só para vocês entenderem que boas perguntas vão extrair algumas informações que eu vou poder encaixar os nossos produtos ali futuramente. Então é sempre importante que a gente ouça com muita atenção todas essas respostas. No início eu sei que vai ser um pouquinho complicado, porque é muita coisa, só que no início vai anotando. Então anota tudo que o cliente falar, se você tiver por telefone. Quando estamos presencialmente, temos que redobrar nossa atenção, porque vai ser de suma importância a gente, na hora de apresentar para ele, conseguir fazer isso com todas as informações que ele passou. Mas a gente vai treinando isso conforme o tempo. Então, ou seja, se isso daqui é uma técnica, toda técnica ela pode ser aprendida, tudo vai da sua dedicação e o mais importante de todos, que treinar não vai fazer você vender, mas venda vai fazer você treinar e você ficar cada vez melhor no uso dessas técnicas e no uso aqui dos 7 passos. Então, você deixando de uma forma muito fluida, você colocando isso de uma forma muito clara para o cliente e se conectando de fato, tem uma frase que eu gosto muito, que ela se aplica sempre aqui, que eu sempre passo para os meus vendedores, a venda ela se resume basicamente nessa frase para mim. Seja interessado, para não parecer interesseiro, e de fato você se tornar uma pessoa interessante. Porque quando genuinamente nós fazemos perguntas, quando genuinamente queremos nos conectar, tirando essa impressão de que só queremos vender algo para o nosso cliente, vai fazer com que gere essa proximidade e na hora que formos apresentar o nosso produto e de fato trazer o preço que ficou, a gente conseguiu ali mostrar para ele de fato o valor que o nosso produto tem. Porque, sempre lembrando, não oferecemos preço, oferecemos sempre valor para o cliente para fazer com que ele entenda que isso vai ser um benefício para ele e vai ser um benefício para a família dele. Agora aqui vamos para o terceiro tópico, que é o tópico da DI, que é saber de fato a dor e o desejo. Então, o cliente ele só vai comprar de você por dor ou por desejo, ele só vai ter ali a sensação de que algo está resolvendo o problema dele se você de fato trouxer essa solução. Então, ele só vai comprar por esses 2 motivos. Ou ele compra por dor, porque ele sabe que precisa de uma proteção veicular, e você vai trazer essa clareza para ele de todas as situações do cotidiano. Então, na hora da apresentação, conforme você extraiu todas as informações, então você sabe que esse cara ele trabalha muito longe do serviço. Você sabe que ele gasta muito tempo. Então, eu gosto sempre de usar aqui
o básico do básico, que é o básico bem feito, parece perfeito, mas é aquela questão de, cara, o trânsito depende só de você? Então vamos entender um negócio. Se você é um bom motorista, só que o trânsito não depende de você, se numa situação hipotética aqui, você está com seu veículo, com sua família e tudo mais, alguém vem, te fecha e você acaba batendo ali no veículo de um terceiro. Cara, o quanto te impactaria, já que você me trouxe todas essas questões, que você faz uso do seu carro cotidianamente, que você leva a esposa para o serviço, leva os filhos para a escola, que vocês viajam, então ficar sem esse veículo e ter esse gasto adicional seria muito ruim. Então você já traz aqui para ele, você eleva a consciência dele a respeito de que isso é de fato necessário, que é uma dor que você está ali como especialista para sanar com ele. E o desejo muitas das vezes é, cara, eu tenho dinheiro, eu até poderia, se eu batesse meu carro, arrumar o meu carro, mas eu quero ter zero dor de cabeça. Então eu quero contratar uma empresa que vá me gerar isso. Então esse cara, ele não tem ali a dor de ficar sem o veículo, ou ele tem outro veículo na garagem, enfim. Então assim, mas são muitos poucos casos que nós vamos pegar onde o cliente de fato ele compra por desejo. E a grande maioria das vezes é por dor. Por quê? Nós temos que ser solucionadores de problema. Então, eu estou aqui como especialista para solucionar a sua dor. Então, é isso que a Anjo vem para te oferecer. Uma solução para essa questão da sua vida. A gente consegue resolver para te dar tranquilidade e você poder curtir e poder trabalhar sossegado, sem a necessidade ali de ter algo que vá vir acarretar um custo muito grande. Então, isso é muito importante. Aqui nós entramos na técnica da DI. Então, isso daqui é uma aplicabilidade que vocês vão fazer e mais para frente vocês vão entender mais a fundo o porquê de fazer um combinado com o cliente. Então, esse script que eu vou deixar para vocês aqui depois vai fazer com que vocês possam só replicar. E como é que ele funciona? É bem simples, é de fato um combinado. Então, eu chego para o Paulo aqui e falo assim, Paulo, cara, eu vou te trazer aqui, vou te apresentar tudo, não vou te esconder nada, tá? Então vou te trazer todos os benefícios, apresentar o produto, falar todas as coberturas aqui, e eu quero fazer um combinado com você, pode ser? Aqui nós temos que garantir os 3 sims do cliente. Então o primeiro sim é, cara, eu vou te apresentar tudo, pode ficar tranquilo, não vou te esconder nada, mas antes disso eu quero fazer um combinado, pode ser? Então geralmente não há barreira nenhuma para o cliente falar assim, pô, beleza, então você já conseguiu o primeiro sim. Paulo, cara, caso você não goste do produto, você acha que o serviço não é para você, ou até mesmo o valor, eu quero só que você seja 100% claro comigo, tá? Até em respeito ao meu tempo e ao seu tempo. Então, um dos grandes pecados do vendedor, ele é achar que o cliente sempre tem razão, o cliente sempre está acima. Não, nós temos que nos colocar no mesmo nível do cliente, muitas das vezes até um pouco acima, porque você é o especialista, você é quem vai trazer a solução para ele. Então eu venho e falo para ele, cara, caso não faça sentido, em respeito ao seu tempo, que eu vejo que você é um cara muito ocupado, e ao meu tempo também, eu quero só que você seja 100% claro comigo. Então, se você não gostar de alguma coisa, você pode me falar um não, tá? Que até poupa isso para você e para mim também. Eu gosto muito de usar, que aí eu já trago uma leveza para esse momento, que é, cara, você já foi no shopping ou em alguma loja de rua, entrou, experimentou um monte de coisas e na hora que você viu o preço, falou, nossa, aí você fala, não, vou só dar uma voltinha e depois eu volto aqui para comprar. Eu uso isso muito, então dou aquela quebra de gelo, falo isso para o cliente, falo, cara, não precisa disso, não precisa dar a voltinha. Então, se você de fato achar que não é para você, eu só quero que você me dê um não bem sincero, beleza? Beleza, aqui eu já consegui o segundo sim. O terceiro sim, muito importante. Mas, cara, e se fizer sentido? O produto se encaixar o serviço, no final dessa apresentação, se você tiver presencial, ou no final dessa ligação, se você tiver por telefone, eu vou te trazer uma condição especial para a gente bater esse martelo ainda hoje. O porquê da importância dos 3 sims? Na cabeça do cliente, toda vez que ele afirma alguma coisa, isso gera para ele uma sensação de que aquilo é algo muito bom. Então, quanto mais sims você conseguir, quanto mais frases positivas você conseguir extrair do cliente, isso vai fazer com que essa sensação, essa conexão, ela vai se de fato se firmando e fazendo com que você pareça cada vez uma pessoa mais próxima e uma pessoa amiga, que está trazendo ali de fato algo que vai ser um benefício. Então, ou seja, aqui eu já consegui o terceiro sim. Cara, se fizer sentido, eu te trago uma condição especial para o final dessa ligação, para o final dessa apresentação, e a gente bate esse martelo, fechou?
Aí vocês vão entender um pouquinho mais à frente o porquê que eu uso isso e porquê que é tão efetivo e faz com que você desarme o cliente em muitas das situações, principalmente nas objeções que ele vem a trazer. Aí agora eu trago para vocês aqui o combinado com o cooperado, que é exatamente isso, a intenção de garantir os 3 sims. Quanto mais a pessoa afirma, mais envolvida ela está com você. Então tudo isso é muito bom de vocês terem anotado. Tudo isso é muito bom de vocês saber, para de fato na hora da aplicação, vocês ter plena ciência, então firmar cada vez mais isso na sua cabeça, para que isso fique cada vez mais natural. Aí agora eu trago para vocês aqui a parte que é do encantamento, aonde você vai apresentar o produto. E aqui é onde usamos todas aquelas perguntas de conexão que nós fizemos com o cliente. Então, ou seja, eu sei que você é alguém que está ali muito afiado e que você de fato vai fazer essas perguntas. Então aqui a gente consegue trazer. Então eu já consegui gerar a cotação com esse cliente ali em momento real, porque é muito simples de ser feito. Então a gente vai ter uma aula só sobre isso, de como gerar cotação. É algo que você consegue só com aquelas informações que são placa, ano e modelo do veículo e se usa ou não para aplicativo. Isso você consegue fazer em tempo real com o cliente ali, ou na linha, ou presencialmente, com o notebook, até mesmo pelo celular. Então, na parte de apresentação do produto, você já está com o valor na mão. Então, você já sabe quanto que esse cliente vai pagar ali de mensalidade, quanto ele vai pagar de taxa de adesão, só que aqui é onde vai sair todos os benefícios que a Anjo tem. E essa é a parte, uma das partes mais importantes, porque todas as objeções, basicamente, elas são quebradas com conhecimento pleno a respeito do produto. Então, você ter esse conhecimento do produto é algo que é primordial. Você tem que treinar todos os dias para saber na ponta da sua língua o que você vai passar para o seu cliente, o que a Anjo oferece. O porquê? Porque quando nós temos isso na ponta da língua, a gente consegue usar as perguntas de spin selling para fazer o encaixe desses benefícios. Então, eu fui lá e perguntei para o Paulo se ele tinha família. Então, o Paulo falou que tinha esposa. Vamos colocar uma situação hipotética que o Paulo gasta 50 quilômetros para ir para o trabalho, 50 quilômetros para voltar. Então, o que eu consigo oferecer aqui que o nosso produto ele já tem, que vá dar a sensação de que aquilo foi feito para o Paulo? Paulo, muito legal. Cara, você tinha me dito, aí você começa a trazer as respostas dele. Cara, você tinha me dito que você gastava basicamente ali de 80 a 100 quilômetros por dia só de ida e volta ao trabalho. Cara, você já ouviu falar do aplicativo do Baratão? Então você deixa o cliente responder. Então, cara, muito bom. O aplicativo do Baratão, ele vai te dar de 15 a 60 centavos de desconto por litro. E aqui eu gosto de usar alguns exemplos, principalmente quando eu falo com motorista de aplicativo, mas eu uso esse exemplo para alguém que não faz aplicativo também. Tem alguns dos nossos clientes que ele paga mensalidade só usando os descontos do Baratão. Então, ali no aplicativo, você vai saber quais postos são cadastrados, você vai colocar lá o cupom da Anjo, e quando você coloca o cupom da Anjo, ele já vai te dar ali o quanto de desconto você vai ter pelo número de litros que você colocar no seu carro. Então, assim, é muito importante. Pô, já vai te gerar uma economia. Paulo, você me disse que a sua esposa também usa o veículo às vezes. Cara, às vezes vai para o trabalho. Agora, vamos se colocar aqui, Paulo. Imagina, a sua esposa saiu para ir para o trabalho, está lá naquele dia que ela vai fazer uma reunião muito importante e o pneu fura no meio do caminho. Então, cara, é uma situação muito constrangedora. Por quê? As vias daqui elas são muito movimentadas e uma mulher, não que ela não possa, mas com a Anjo ela não precisa. Por quê? Se a sua esposa está apressada para ir numa reunião, é só ela acionar a nossa assistência 24 horas que nós enviaremos um guincho até ela para fazer essa troca de pneu. Caso ela possua step no veículo, caso o step esteja lá, o rapaz ele vai fazer a troca ali, 100% gratuita, tá? Então não vai ter nenhum custo adicional. Mas e se não tiver o step? Ele vai colocar o carro na prancha e levar para o local desejado, aonde a sua esposa ela vai poder seguir ali para o compromisso dela, sem ter a necessidade de parar o dia inteiro ali por conta de algo que aconteceu. Então, aí eu já coloquei outro produto aqui que a Anjo oferece, que é troca de pneu, pane seca, pane elétrica, pane mecânica, enfim. De qualquer forma, a gente consegue usar isso. Paulo, você falou que você leva os seus filhos para a escola ali, você gosta bastante de viajar. Então, assim, a nossa assistência 24 horas, ela é a nível nacional. Então, assim, independente de onde você esteja, viajando com a sua família, você pode estar lá no Acre que a Anjo vai te atender lá. Então, se acontecer qualquer situação dessas aqui que tem cobertura, nós vamos estar lá para te proteger. Cara, e muito legal. A gente
independente do horário, como eu falei para você. Além de ser 24 horas, é assistência a nível nacional. Aí vamos entrar no produto. Paulo, você falou que gasta 80 quilômetros ali, você vê como o trânsito de Brasília, ele é um pouco complicado. Eu gosto de brincar aqui que eu sou de São Paulo e o trânsito de São Paulo é caótico, mas o trânsito de Brasília tem muitos motoristas que são ruins de volante. Então, cara, se depender só de você o trânsito, talvez seria muito bom. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, principalmente numa cidade tão movimentada quanto Brasília. Então aqui, pô, se caso acontece de alguém te fechar e você bater ali num terceiro, você vai estar 100% coberto. Ali a gente cobre 100% da tabela FIPE para roubo, furto, desastres naturais, colisão, PT. Então, em caso aqui, Paulo, aconteça alguma coisa e você venha bater o seu veículo, o acionamento do guincho, ele não tem um custo adicional, então você pode fazer quantos acionamentos forem necessários em caso de colisão. Então você traz uma tranquilidade para o cliente. Então lembre-se sempre, aqui, vocês podem ver que eu estou fazendo sempre baseado nas respostas que hipoteticamente ele me trouxe. Então, Paulo, você falou para mim que tem 2 filhos, pô, que legal, a idade deles é 8 e 13 anos. Cara, você gosta de parque aquático? Por quê? A Ângela tem alguns benefícios adicionais, fora a assistência, tudo que eu já te passei aqui, para roubo, furto, colisão, assistência 24 horas, pane seca, pane elétrica, enfim, além de toda essa cobertura, a Anjo tem alguns benefícios adicionais, onde você vai poder levar os seus filhos nos melhores parques aquáticos de Brasília, como o Tiquira Parque, Aqua Cerrado, nós temos 50% de desconto na Nicolândia, então aqui eu sempre uso... Cara, você já levou seus filhos na Nicolândia? Pô, aquele parque é muito legal. Então você vai ter 50% de desconto para entrar no ingresso e podendo colocar até 5 dependentes para todos esses benefícios que eu te coloquei. Aí geralmente vem alguns questionamentos. Pô, William, cara, então vai ter que pagar um absurdo. Eu falo, cara, não tem custo adicional fora o custo da carteirinha, que é de R$ 30 por pessoa. Então você pode colocar até 5 dependentes, pode colocar filho, sobrinho, enfim, qualquer pessoa, desde que você faça o cadastro dessas pessoas na nossa base. Então, pô, se você tem uma sobrinha que passa as férias com você, dá para você colocar ela como dependente também e levar a criançada toda para se divertir ali no final de semana no parque aquático, na Nicolândia, aí no cinema com 50% de desconto, ainda mais sabendo que os cinemas de Brasília têm um custo muito elevado. Então, sempre podendo estar se divertindo com toda a família, então a diversão aqui com a Anjo é completa. Então, eu sempre uso isso muito para pegar na parte do emocional, de como ele vai conseguir levar a família dele. A Anjo vai proporcionar, além de toda a segurança que ela traz para o veículo, também proporcionar ali um divertimento para a família toda. Então, é algo que a gente pega mais no emocional do cliente. E com isso, tudo que a Anjo oferece, além dos benefícios, a gente consegue atrelar ali nas respostas do cliente. Então, cada resposta que ele der é muito importante, você gravar todas elas, para que você possa personificar. E quando você traz, olha, Paulo, você falou aqui que a sua esposa é isso, que seus filhos aquilo, cria a sensação no cliente que você de fato estava prestando atenção no que ele estava falando. Então, tudo isso vai facilitar a próxima parte aqui, que é o fechamento. Então, sempre, 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 nós temos que fazer esse produto parecer personalizado. Aqui é a parte do encantamento, onde a gente vai mostrar todos os benefícios e, de fato, transparecer o cuidado, o zelo que a gente tem por todos os nossos cooperados. Então, se atentem muito bem ali nas respostas, tenham afiado a sua escuta para que isso facilite muito na hora de você passar o preço para o cliente. Então, e tem algo que até um benefício, mas é algo que é meio complicado de ser falado, porque também temos a assistência familiar. Então, o que eu gosto de usar para apresentar assistência familiar? Olha, Paulo, você me explicou tudo isso tal, sobre a família, então tudo isso se encaixa, eu tenho certeza que você vai poder usufruir de tudo que a Anjo Benefício te oferece. Cara, e além de tudo isso, nós temos aqui, até na pior hora da vida, que é a morte, a Anjo está com você. Então, cara, caso você coloque os dependentes e alguma dessas pessoas elas venham a faltar, então a Anjo está com você então para te ajudar ali na questão do translado, enfim, em todo esse acompanhamento na pior hora da vida, que é a morte. Então, torna um tom um pouco mais leve, então para falar de um assunto tão pesado, mas para mostrar que de fato a Anjo está em todos os momentos da vida dessa pessoa.
Então, transparecer isso é de suma importância. Você conseguir transmitir isso para o cliente é que, de fato, você conseguiu se conectar. Agora nós vamos ali para o terror de todo vendedor, que onde eu vejo mais questionamentos em toda a minha carreira na área de vendas, é essa parte aqui que o vendedor mais teme, que é a hora de passar o preço. Então, eu ouvi uma frase uma vez que eu trago ela comigo até hoje, que é assim: todo momento da venda, quem paga é o fechamento. Então, se você fez uma boa apresentação, uma boa conexão, uma boa ADI, e você apresentou de fato o produto, você agregou valor nesse produto, a hora do fechamento ela tende a ser muito mais simples. Ela tende a ser muito mais leve, porque você não vai passar o preço para o cliente, você vai passar o valor de tudo que a gente oferece. E nessa parte, principalmente, é a hora onde a gente tem que se colocar como de fato um especialista da situação, e para passar o preço, você tem que ser incisivo e direto. Então, você está aqui na apresentação e está naquele clima muito bom, e como é que eu faço a transição disso para deixar um pouco mais leve, para que nessa hora aqui a gente passe com seriedade. Então, Paulo, cara, muito bom. Cara, fez sentido para você tudo que eu te apresentei? Então, lembra na DI, quando você pergunta e você fala, você vai fazer um combinado com ele, e se fizer sentido para ele, você vai trazer uma condição especial? Então, muito raramente, 99,9% das vezes, a resposta é, cara, fez sentido. Aí muitos dos clientes trazem, não, mas agora eu quero saber do preço. Mas assim, você fazer essa pergunta que você fez lá na DI, então fez sentido para você, Paulo, tudo que eu te trouxe até aqui, todas as coberturas, tudo que eu te apresentei, cara, fez. Então, inconscientemente, ele já te dá abertura para que você passe o valor com muito mais tranquilidade. Agora, vou pegar uma situação que aconteceu hoje comigo, onde o cliente, a adesão dele ficou por R$700 e a mensalidade dele ficou por 373. Então, na hora de passar o preço para o cliente, eu fui muito incisivo. Olha, fulano, o valor do seu veículo aqui, a taxa de adesão, que é a nossa taxa administrativa, que é onde a gente vai fazer toda a questão de vistoria do seu veículo, vai passar pelo jurídico, vai passar pelo cadastro, ela ficou no valor de R$700 e a mensalidade ali que você vai pagar por mês ficou em 373. Vamos fechar? Bora bater esse martelo? Pix ou cartão? Então aqui, aí você deixa o cliente falar. Porque você precisa que ele traga as objeções para você e não você cria objeções para ele. Então, você passou o preço com confiança aqui, ó. Paulo, tudo isso que eu te apresentei, ficou só, cara, R$700 de adesão, aqui que é a primeira mensalidade, a taxa administrativa, e o valor das suas parcelas ficaram em R$373. Pix ou cartão, como é que fica melhor para você? Então você deixa o cliente falar. Muitas das vezes ele, por mais que ele tenha entendido o valor, ele vai querer te questionar porque ele está naquele momento de barganha. Então ele vai usar, por exemplo, mas aqui na concorrência é mais barato. Que está muito caro. E aqui a gente usamos algumas perguntas que vai confrontar ele, só que sem fazer com que isso constranja o nosso cliente. Então, quando eu trago para ele aqui, ó, 373 sua parcela e 700 aqui a taxa de adesão. Cara, tá muito caro. Entendi. Mas, Paulo, caro por quê? Ficou alguma dúvida no que eu te trouxe? Então, você vai fazer com que ele explique o porquê que ele achou caro. E aqui, cara, em 100% das vezes, o cliente ele não tem um argumento muito válido, porque você trouxe um valor muito grande para ele. Então, essa cobertura que a Anjo tem, ela é uma das mais amplas do mercado hoje. Então, a gente tem, de fato, um produto de altíssimo valor. Então, se você conseguiu transmitir isso para o cliente, você pode ficar tranquilo e passar o preço aqui. Aí, aqui entra o momento da barganha, aonde nós temos que manter, de fato, essa taxa de adesão ela mais alta, para que a gente consiga ter uma gordura para poder negociar com o cliente. Por quê? Se a gente já passa o valor que nós achamos que é o que vale ali, porque você ficou, nossa, mas R$700 é muito caro, deu quase 3 vezes mais caro que a mensalidade dele. Então, quando você já se coloca nessa posição, aí a venda começa a ficar complicada. Mas quando você passa isso aqui com seriedade, você passa isso agregando valor para o cliente, passa com autoridade, então você tem sim total liberdade, porque você já se conectou com essa pessoa, ela já se tornou um pouco mais próxima de você, aí você vai entender os motivos por que ela acha caro. E geralmente cara, muito caro, R$700 aí fica um pouco pesado, não sei o quê. Aí é onde eu gosto de usar o que eu fiz lá na DI.
Não, fechou, Paulo. Cara, mas lembra, e muitas das vezes é a gente que tem que lembrar para o cliente isso, porque para ele ficou vago, para ele esqueceu. Cara, você lembra que eu falei que se fizer sentido para você, no final dessa ligação, ou no final dessa apresentação aqui, dessa conversa, eu ia te trazer uma condição especial? Paulo, agora para a gente bater esse martelo agora, e hoje mesmo você já está protegido pela Anjo Benefícios, eu só quero entender uma coisa. Como fica melhor para você antes de eu trazer essa condição? Pix ou crédito? Ou débito, que seja. Então você vai perguntar a forma de pagamento para o cliente. Então muitas das vezes vem a questão de, cara, eu não sei quanto ficar, talvez eu faça no Pix. Dependendo de quanto ficar, eu faço no crédito. Enfim, você vai entender com o cliente e é onde você consegue trazer uma condição de fato especial para ele. Então, ali é onde a gente consegue modular a nossa taxa de adesão, é onde a gente vai ter essa gordura para trabalhar com o cliente e dar, de fato, esse desconto. Essa é a condição especial que a gente prometeu. Isso funciona muito bem. É a metodologia perfeita que funciona 100% das vezes? Não. Mas é algo que vai tracionar o seu número muito lá para cima. Então, é uma técnica validada há mais de 30 anos, como eu falei para vocês, e que eu venho refinando e eu uso ela cotidianamente, então fazendo com que os meus números sejam expressivos. Então, aqui você vai trazer, de fato, uma condição especial para ele. Quanto que você consegue trabalhar com isso? Então, se a taxa de adesão dele está R$700 e você vai dar um desconto para ele, por exemplo, ali de R$200. Olha, Paulo, então eu falei para você que eu ia te trazer uma condição especial, mas é para a gente fechar agora. Aí você entendeu. Olha, William, então eu vou fazer no crédito essa primeira. Então aqui, ó, eu consigo trazer para você, então, para a gente bater esse martelo agora, R$500 de taxa de adesão, então já estou te dando R$200 de desconto, e eu coloco a sua, porque assim, a gente tem uma virada ali no mês. Então, a partir do dia 18, fica sempre para o mês subsequente. Então, vamos supor que fosse agora, em dezembro. Se essa pessoa ela comprasse antes do dia 18 até o dia 17, a próxima parcela dela viria só para janeiro. Então, Paulo, qual que é o melhor dia de vencimento? 5, 10, 15 ou 20? Então, vamos supor que essa pessoa fale, dia 20. Paulo, então, você me pagando agora essa taxa de adesão, aí de R$500, eu consigo fazer para você no crédito, e a sua primeira parcela, Paulo, eu só coloco para o dia 20 de dezembro. Então, você vai dar uma ênfase ali na data. Então, vai falar assim, você só vai pagar daqui a mais de um mês. Agora, se essa pessoa ela pagou após o dia 18, aí você tem mais um argumento de barganha que você vai falar com ela. Olha, Paulo, para a gente bater esse martelo agora, fechando aqui os R$500, ó, já gerei o link, enfim. A gente sempre dá um jeito para ser o mais ágil possível e a gente garantir isso na linha, tá? Isso é muito importante. Ou na linha, ou ali no ato da apresentação. Então, Paulo, cara, R$500 aqui é a taxa de adesão. E aí, o que você achou? Se ele chorar alguma coisa, fala, Paulo, mas por quê? Cara, lembra aqui, pô, o quão caro vai ficar você ficar sem o seu veículo? Você faz quanto tempo que você não anda de ônibus? Quanto que você gastaria todos os dias aí gastando 40, 50 quilômetros para ir, 40, 50 quilômetros para voltar de Uber? Então, esse valor vai sair muito mais caro. Então, um mês que você gasta de Uber, você vai gastar pelo menos aí umas 3 vezes isso daqui. E se você voltar a andar de ônibus, ter que depender de horário de transporte público, é muito complicado. Então, você sempre vem trazendo as questões ali que vai fazer com que te ajude no fechamento. Então, aqui é muito importante você sempre trazer essas questões e entender. Então, você vai quebrando essas objeções ali. Isso aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais para frente, mas de forma que ele entenda que aquilo, de fato, é um benefício para ele. Então, isso daqui facilita muito da venda, por quê? Lembrando, se a gente fizer tudo da forma que tem que ser feito, esses 7 passos aqui, na hora do fechamento, fica muito mais simples da gente conseguir apresentar tudo isso para o cliente. Então, entenda que o fechamento ele só é difícil quando você errou em alguma etapa lá atrás. Então, para o fechamento ficar fácil, cara, cumpre, seja fluido, treine todos os dias, aplique todos os dias isso daqui, que eu tenho certeza que as suas vendas elas vão explodir. Então, aqui a gente conseguiu ali do cliente os R$500 de taxa de adesão. Se é após o dia 18, o primeiro pagamento dele vai ficar só para fevereiro. Então, a gente tem outro argumento de barganha. Após o dia 18, é sempre para o mês subsequente, onde esse cara, vamos supor que ele vai escolher o dia 15. Então, Paulo, você fechando agora, dia 18, o seu próximo pagamento da sua parcela vai ficar só para fevereiro. Então, você vai poder curtir ali
final de ano tranquilo e você vai poder curtir janeiro ali sem se preocupar, porque você vai estar protegido pela Anjo e ainda você só vai se preocupar com o pagamento só daqui a praticamente 2 meses. Então isso funciona muito. E agora, time, eu quero trazer algo para vocês que a indicação, que é ali após o fechamento, então vamos fazer uma simulação de que ele pagou e ele já é ali um cooperado agora, então ele já fez o pagamento da adesão. E aqui o momento onde a gente pede a indicação, que é o que vai fazer vocês de fato tracionarem os seus números, porque vocês sempre vão ter gente para falar, então sem ter sempre a necessidade de estar ali prospectando na rua, então trabalhando de uma forma muito mais inteligente e de uma forma muito mais que vai fazer as suas vendas de fato tracionarem. Porque a indicação, quando ela é feita da forma correta, vai fazer com que os seus números eles aumentem muito sem a necessidade de você estar sempre no campo prospectando. Então a indicação para mim ela é o método que ela mais vale, porque hoje a gente sabemos aqui que o investimento no marketing, nos últimos 5 anos, só para vocês terem ideia, o valor de um lead, de uma pessoa que ela clica lá no Instagram, no Facebook, no Google, no site, enfim, ele cresceu ali por volta de 400%. E a tendência é que sempre isso vá crescendo cada vez mais. Porque grandes empresas, elas estão competindo pelas mesmas pessoas, pelos mesmos clientes que as empresas pequenas. Então, ou seja, imagina você ali como o dono do seu próprio negócio, que é você acabou de se tornar o dono do seu negócio, você está aqui trabalhando com a Anjo, mas você é o porta-voz daquilo, então, de fato, você é um empreendedor. Você está vendendo a Anjo como uma pessoa, como um empresário. Vamos colocar dessa forma. Então, esse investimento no marketing talvez ficaria muito pesado para você, principalmente nesse início. E também o fato de você ter que sair para a rua todos os dias para prospectar novas pessoas acaba se tornando muito cansativo e muitas das vezes você não consegue fazer as adesões, você não consegue dar devida atenção para os seus clientes por conta desse deslocamento. Então acaba ficando muito mais caro porque o seu maior ativo é tempo. Então, com a indicação, quando trabalhamos dessa forma aqui, o cliente fechou bonitinho, você bateu ali o martelo com o Paulo, você trouxe, Paulo, cara, seja muito bem-vindo, nunca peça obrigado a esse cliente. Então você tem que parabenizá-lo pela aquisição que ele fez, pelo negócio que vai transformar de fato a vida dele, vai trazer uma tranquilidade para ele. Então, na parte do fechamento, Paulo, meus parabéns ali por você ter fechado conosco. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um divisor de águas na sua vida, que a Angela veio para facilitar e te trazer todos esses benefícios. Só que agora, Paulo, eu quero te pedir um favorzão. Cara, te trouxe as melhores condições, o melhor desconto e tudo mais. Posso contar com isso aí, Paulo? Posso contar com um favor seu? E aqui os clientes, ele já... Pô, o cara já pagou. Então o cara, ele tá ali com você no flow mesmo. Pô, não, beleza. Paulo, agora eu queria contar com algumas indicações suas. E aí, posso contar com isso? Na cabeça do cliente, nesse momento, tipo, ele vai entender que você só pediu e ele vai ter o tempo hábil que for, e se ele for mandar essas indicações. Mas a estratégia que nós usamos para pedir, na verdade, para coletar essas indicações, ela é excepcional. E aqui vocês vão entender um pouquinho. Porque eu parabenizei esse cara e pedi e falei, pô, quero um grande favor seu, você conseguiria me indicar algumas pessoas? Aí ele vai falar, pô, claro, pode deixar, tiver um tempo aqui. Aí é onde começa a estratégia. E qual que é a estratégia para você pedir, de fato, uma indicação validada e você ser o cara que você vai conseguir ter a tranquilidade de trabalhar da sua própria casa e, assim, com um número infinito de clientes. Então, cada vez que você fizer isso de forma que você conduza o cliente até, de fato, te indicar, vai fazer com que você tenha a tranquilidade de poder trabalhar no seu lar ou da onde você quiser. E quem sabe aí, eu tenho certeza que sim, está na beira de uma praia e está ali fechando alguns clientes, falando com o cliente, isso vai te trazer muito mais tranquilidade e muito mais previsibilidade. Vamos lá, como que é que funciona então essa técnica para pedir indicação? E eu vou falar ela bem fluida aqui, para de fato vocês entenderem, e todas as vezes que vocês precisarem, revisitem essa aula, porque isso de fato vai ser de suma importância para que você tenha gravado na sua cabeça e você possa usar com todos os seus clientes. A técnica de indicação ela é muito simples. Você precisa ser, de fato, um vendedor que vai conduzir o cliente até a abertura da agenda dele. Então, vou fazer fluido aqui. Então, pô, Paulo, meus parabéns pela aquisição. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Cara, agora eu queria aí te pedir um favor, queria contar com algumas indicações suas.
Você pode me indicar algumas pessoas? Pô, mas tem que ser uns caras bons que nem você, assim. E a pessoa, ela vai, pô, claro, pode deixar, te indico sim, te mando aí no seu WhatsApp. Fala, perfeito. Paulo, eu vou precisar aqui te encaminhar alguns links que são o link de vistoria, vou precisar encaminhar um link de assinatura de termo, vou precisar te encaminhar a apresentação para você saber ali de tudo que você tem direito, enfim. Cara, então, Paulo, você usa iPhone ou Android? Pô, William, mas por que perguntar o que... Aí vocês vão entender aqui. Vamos supor que, eu uso Android. Paulo, ó, te mandei um oi aí para nossa conversa subir. Chegou aí? Aí o cliente, geralmente, ele vai ficar curioso e fala, cara, chegou. Cara, ali embaixo da nossa conversa, olha, acabei de te mandar o link aí para vistoria. Chegou o link da vistoria? Chegou. Paulo, clica ali no clipezinho. Ah, mas clica aí, Paulo, no clipezinho aí, por gentileza. Aí você vai induzir o cliente a clicar no clipezinho, que vai abrir o quê? Os ícones, que né, no meio daqueles ícones vai estar contato. Paulo, abriu aí os ícones? Abriu. Cara, clique em contato. E da mesma forma funciona para iPhone. Paulo, clica no maisinho aí. Te veio o link, chegou? Chegou. Cara, coloca no Viva Voz, clica no maisinho aí. Chegou? Cara, chegou. Cliquei. Pô, e aí? Abriu o ícone aí de contatos? Abriu. Cara, clica aí em contatos. Isso vai gerando uma curiosidade no cliente, quando ele vê, ele já está com a agenda aberta. E quando ele clica no ícone de contato, fala, Paulo, me seleciona aí, pô, 15 caras, mas tem que ser bom que nem você. Não, William, pô, eu tô com pressa aqui, eu tenho uma reunião. Paulo, eu vou precisar te encaminhar os outros links aqui e validar, tá? Até para que não haja nenhum interpério nesse meio e que você, pô, por uma eventualidade, você não consiga fazer sua vistoria ainda hoje, já tá com seu carro protegido ainda hoje. Então, eu vou te encaminhar esses links. Não, cara, é que eu tô com... Cara, você já ficou comigo aqui, cara, 20 minutos. Então, mais 2 minutinhos aí só. Clica aí em 15 aí, Paulo, para mim. Seleciona 15 pessoas boas que nem você. Se ele te trouxer alguma objeção nessa hora, aqui é o momento onde nós trabalhamos com algumas campanhas aqui na Anjo de indicação. A última campanha com a qual estávamos trabalhando é de R$30 para cada pessoa que ele indicar. Isso no time interno. E como você que está trabalhando ali na rua, não recebe leads aqui da base, você faria com que essa pessoa ela viesse a ser bonificada por isso. Então você pode usar o argumento, Paulo, cada pessoa que você me indicar e ela fechar, eu te dou um bônus de R$20. Então você vai trazer a sensação de ganho. Cara, ou eu mesmo vou lá, se você me indicar 15 pessoas e 10 fecharem, eu pago o seu próximo boleto. Cara, vai sair muito mais barato do que você, por quê? Se você fechar 10 pessoas daquele indicou, cara, você vai ter 10 vezes 30, R$3.000. Para você pagar um boleto, muitas das vezes, de 150, R$180, é custo quase zero. Então, é um investimento que você faz ali com o seu cliente. Então, Paulo, ó, cada um dos clientes que você me indicar e fechar comigo, cara, eu vou te bonificando ali com R$20 ali na sua próxima parcela, chegando ao ponto até de eu zerar essa parcela para você. Eu pagar a sua parcela. Então, entende o poder que você tem nas mãos de você conseguir trazer o seu cliente para você e dar uma sensação de ganho para ele. Paulo, fechou. Cara, olha, chegou 10 leads aqui só. Cara, falta mais 5. Não, William, mas aqui depois eu... Cara, mais 5 pessoas aí. Paulo, ó, te mandei o link de assinatura de termo. Chegou o link? Então, você vai entendendo. Então, toda hora que o cliente trouxer um questionamento, você envia alguma coisa para ele. Então, você tira o foco dele de ter que ir ficar clicando ali em pessoa após pessoa. Por quê? Você vai fazer com que ele entenda que aquilo ali é um bônus que ele vai receber. E muitas das vezes você nem precisa falar, porque se você se conectar de fato muito bem com o cliente, ele vai fazer isso com prazer e ele já está com a agenda aberta. E eu cobro ali de fato os meus clientes quando eu peço 15 indicações e eles só mandam 10. Então eu faço, pô Paulo, chegou só 10 aqui, cara, só mais 5, vamos lá. Agora na letra C, na letra D. Pô, me indica, mas eu nem sei se a pessoa tem carro. Cara, deixa comigo, porque eu tenho certeza que vindo indicado de você, essa pessoa, mesmo que ela não tenha um carro, essa pessoa ela vai me indicar outras pessoas e isso daqui vai estar pago, meu querido. Então, assim, são momentos que a gente consegue fazer isso e se vocês prestaram muita atenção no que eu falei aqui, eu conduzi o cliente, eu levei ele até a abertura da agenda dele. Então, o que vai de fato transformar ali a sua previsibilidade para os próximos meses é essa técnica muito bem aplicada. Então, isso vai te trazer tranquilidade.
para você poder trabalhar outras pessoas e sem ter essa afobação, essa necessidade de estar sempre prospectando e gastando o seu tempo cotidianamente na rua. Não que isso não seja importante, muito pelo contrário. Você está prospectando, você trazer visibilidade para você é muito importante. Só que poder trabalhar de casa, poder trabalhar ali por ligação e aplicar os 7 passos aqui com esses clientes é o que vai fazer de fato as suas vendas subirem, você se tornar de fato alguém que venceu vendendo de benefícios. Que, como eu falei para vocês vêm com a vontade e a gente te entrega a ferramenta para que vocês apliquem. Então, isso é muito validado. Então, eu consigo basicamente trabalhar o meu mês inteiro só por indicação. Então, quando nós fazemos isso efetivamente, então a gente consegue gerar muita demanda para que a gente venha atender futuramente. E aqui é outra parte que eu vou entrar para vocês, que além dessa pessoa me indicar, ela tem que validar essas indicações. Mas muito importante, só trazer um adendo aqui. William, e quando essa pessoa ela não fecha comigo? Então, se essa pessoa não fechou com você, vamos supor por um motivo de que, cara, eu queria muito, fez muito sentido para mim, eu tenho certeza que, cara, eu poderia usufruir dos benefícios, mas de fato esse valor está muito alto para mim agora, eu não consigo, cara, mesmo com desconto ficou muito pesado. Então o motivo então que você não fechou comigo é só pelo valor. Sim. Cara, mas eu vou fazer o seguinte para você, vou te trazer uma condição bem boa. Meu irmão, eu preciso que você me indique 20 pessoas. Aí aqui você segue a mesma técnica. Então você segue a técnica de induzir ela, de levar, na verdade, ela até a abertura da agenda, fazer com que ela clique ali em 20 pessoas. E se ela questionar algo a respeito disso, fala assim, ó, você me indicando 20 pessoas aqui, e 5 dessas pessoas fechando, ou 10, aí é o parâmetro que você vai colocar, cara, eu pago a sua taxa de adesão. Então, geralmente é o valor mais caro, que é a taxa de adesão. Você fala assim, cara, se você me indicar 10 pessoas, eu pago a sua taxa de adesão. Então, você entende o poder que isso tem? Então, assim, a pessoa ela vai ter a sensação de ganho. A única coisa que ela vai ter que fazer por você é indicar essas pessoas. Então, vai te fazer ter uma demanda muito maior para o decorrer do mês, até para os próximos meses. E com isso daqui você consegue ter uma infinidade de pessoas para que você possa falar e que você possa apresentar anjo, através de um método muito simples, mas que as pessoas elas não fazem da forma correta, porque quando você só abre para a pessoa e fala, pô, me indica aí, e você deixa isso em aberto, a pessoa ela não sente responsabilidade nenhuma em ter que te indicar. Agora, quando você conduz ela até a indicação, aí o negócio muda. E aqui ainda, eu vou ainda ser um pouco mais abusado com o cliente, e é onde eu vou validar todas essas indicações. Por quê? Eu vou mandar uma mensagem bem simples e sucinta para ele aqui, falando assim, olha, Paulo, vou te encaminhar uma mensagem de validação, e eu peço aqui que você, cara, passe para os seus amigos aí que você me indicou, porque eu vou levar para eles a mesma oportunidade que eu estou te entregando agora. Então isso vai fazer com que ele tenha a sensação, pô, cara, é um negócio muito sério, e de fato, aí você vai mandar uma mensagem que é bem simples. Oi, tudo bem? Aqui é o Paulo. Olha, eu acabei de fechar com a Anjo Benefícios, o William que me atendeu, cara, me deu um suporte muito legal, e ele está com algumas condições especiais, e ele me pediu você de indicação, cara, eu indiquei especialmente você. Então, dá uma condição para ele te apresentar, ou, pô, dá ouvido para o que ele tem para falar aí, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que foi comigo, vai ser para você. Mas essa mensagem ela é editável. Então, nós enviamos essa mensagem de validação para quê? Pedimos para que ele, de fato, transmita essa mensagem para as outras pessoas, para os amigos que ele indicou, e vai fazer com que, quando você for entrar em contato com essas pessoas, agora imagina só, o Paulo que indicou o Pedro. Então, pô, Pedro, tudo bom, cara? Aqui é o William da Anjo Benefícios. Essa pessoa ela já vai ter aquela sensação de que ela te conhece de algum lugar, vai ficar procurando. Cara, o Paulo chegou a falar que eu entraria em contato? Então, quando você entrar em contato com o Pedro, vai estar muito mais validado e essa abertura ela vai ser muito maior para que você consiga, de fato, usar os 7 passos também com o Pedro. Então, isso daqui vira um ciclo ali do infinito, cara. Então, tudo que você aplicar aqui com intencionalidade, você estudar isso de fato, pegar suas anotações agora e você reestudar e ter isso na ponta da língua, é o que vai mudar de fato ali os seus ganhos no mês, e a Anjo está aqui para isso. Como mais uma vez,
com a sua vontade, a ferramenta a gente te entrega. Turma, nos vemos na próxima aula e até já. Pausa aqui. Vamos, foi 1h12. Mas essa eu acho que é a mais longa, pô. É.